E aí, pessoal, algumas boas notícias fazem as ações subirem hoje, dia de alta na Bolsa de Valores. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá? E vamos conferir o que está acontecendo. A gente vê aqui diversos ativos subindo, o Petrobras subindo bastante, os bancos com uma boa alta, os bancos vão seguir muito aqui o cenário econômico, as elétricas também acabam subindo, temos uma alta aqui um pouco mais forte na Sanepar, né? Ela está um pouco volátil nesse momento aqui de privatização da Copel, que com boas notícias também acaba subindo aqui hoje, tá? E falando da Petrobras, nós temos uma notícia finalmente positiva, onde o senador Jean Paul Prats, ele fala que a política de pagamento de dividendos da Petrobras será discutida de forma gradual, né? Ele diz então que o Lula não será intervencionista na Petrobras, né? Ele é da equipe de transição, inclusive, aí do PT, tá? Então, assim, é meio que um morde-a-sopra, né? Mas é uma notícia, assim, positiva. Ele diz que não haverá atitude despótica, essas coisas vão ocorrer conversando com os investidores, tá? Então, assim, vamos ver, né, se isso realmente vai acontecer. Depois de tanta notícia negativa, isso aqui parece que dá um ar, um pouquinho mais de aproximação do PT aqui e a Petrobras com os investidores. Vamos ver como é que isso vai acontecer, né? De qualquer forma, a política vai mudar, né? Mesmo que seja aí de forma gradual, né? A gente tem que entender melhor como é que vai ser o desenrolar dessa história, mas não deixa de ser uma notícia, sim, positiva, né? E falando agora da Copel, temos notícia positiva com a privatização avançando. A Assembleia Legislativa do Paraná aprova a privatização da Copel. O projeto de lei segue agora para a sanção do governo. A proposta estabelece que nenhum acionista deve ter mais de 10% das ações. Bom, isso aqui está mudado, né? Não era assim que estava antes, o combinado. Não sei se realmente o site interpretou direito, depois tem que dar uma olhada mais com cautela. De qualquer forma, a questão que tínhamos antes é que não poderia ter mais de 10% de direito a voto, né? Uma corporate que ninguém vota mais de 10%, e não que não pode ter mais de 10% das ações. São coisas diferentes. Inclusive, era o contrário, a Copel ia ter a responsabilidade de manter no mínimo 15% das ações. De qualquer forma, a gente vê que ela ainda vai manter a Golden Share, que é mais ou menos aí para policiar o andamento da empresa. Então tem ali por 30 anos, né, ainda os planos aí de investimento da empresa e tudo mais, e o governo vai ter essa Golden Share para ficar aí policiando, né? Mas não vai ser mais o majoritário. Em termos de voto, vai ser no máximo 10%. A questão hoje aqui é que ela tem 70% das ONs, e mesmo que ela resolva vender aqui só uma partezinha, manter ainda muito, aí 51%, ela não poderia votar mais de 10%. Essa aqui era a lógica inicialmente, agora eles falam com essa de não ter mais 10% das ações. E nesse case aqui de Sanepar e Copel, tem muitas pessoas que ainda estão tratando investimentos como um pouco de trade, né? Assim, não tenho nada contra, mas assim, para quem é a longo prazo é um pouco arriscado ficar trocando de ações assim sem grandes motivos, né? Eu pelo menos não gosto de fazer isso. A gente viu a Copel naquela disparada e era evidente que tinha motivo por detrás, mas ela poderia assim dar uma realizadinha, ela deu um pouquinho, já volta a subir com boas notícias, daqui a pouco ela privatiza, ela vai subir mais, ou de repente dá uma roscadinha lá baixa. A gente não tem certeza para onde ela vai neste curto prazo. O fato é que ela tem um projeto de investimentos interessante, como eu comentei no vídeo anterior sobre o Copel Day. Olha o card aqui em cima para você ver tudo que a empresa está planejando, o que pode interferir também a privatização em relação a isso. E é um case que vai virar ainda mais, né, case de crescimento de dividendos, embora possa oscilar um pouco aqui, um pouco a menos nesse momento agora, tá? Mas é um case de longo prazo, né? Você não investe para 1 ano, para 2 anos, você investe para vários anos, né? Pelo menos aí quem é buy and hold. Sanepar, então, também, né? Óbvio que essa alta aqui foi meio que oba-oba aí da Copel, né? Não tinha muito sentido, mas a gente sabe que no fundo ainda acaba tendo, porque se privatizou a Copel, vai que privatiza também a Sanepar. Então, muita gente vendeu a Sanepar aqui, esperando uma queda, ela caiu, não caiu muito, aí já subiu. São trades tão minúsculos que não vale o risco. Amanhã, ou hoje, ou qualquer dia, aí chega uma cartinha lá do governo do estado do Paraná falando que quero ver aí, analisar a privatização da Sanepar. Esse negócio vai disparar. E assim, a Sanepar, ela tá bem mais barata que a Copel, porque ela tem, vamos dizer assim, um pouco mais enroscos aí na questão política, né? Então, ela destravaria muita alta. Então, assim, você às vezes está trocando aqui 2%, 3% de trades aí, às vezes besta, para perder a ação, o controle da ação quando ela ficar numa alta infinita aí.
O que pode acontecer ou não, ou ela pode sim, de repente, não vai privatizar mesmo, alguma declaração do tipo, ela vai cair aqui. Qual o problema? A gente continua comprando porque é uma ação para longo prazo, né, que já está precificado todo o cenário pior possível dos universos aqui, é o preço que ela venha sendo negociada. E um dos pontos que está travando um pouco a bolsa é a questão da PEC, né, e do ministro da Economia. E nós vemos aqui o Jacques Wagner, do PT, que ele está aí na articulação da transição, ele é senador, ele fala que o que falta aqui realmente acontecer é ter uma definição do ministro da Fazenda. Eu também concordo com isso, né? Inclusive, ele fala que o Lula está guardando aí para ele essa questão, ele não está abrindo, né? Então ninguém sabe. Então, o que me leva a crer que todos esses nomes que uma hora é um, outra hora é outro, é meio que especulação. Então, altas aí ou baixas pode ser muito aí da especulação e fazer o quê? Faz parte aí do investimento no Brasil, né? Bem tumultuado esse país aqui, mas eu concordo aqui com o petista Jacques Wagner, eu acho que o ministro o ministro da Fazenda seria interessante. E como vocês sabem, o mercado detesta indefinições, é melhor um nome ruim do que não ter nome nenhum, e já começa a ventilar 2 nomes, mas a gente não tem certeza. O fato é que o Pércio Arida é um bom nome sim, ele trabalharia aqui com dueto com Haddad, que para mim é um péssimo nome. O Pércio Arida, ele seria cotado aqui para ministro do Planejamento e o Haddad da Economia e trabalhariam juntos aí, teoricamente. Precisa ver como vai ser esse junto, né? O fato é que o Pércio Arida já foi presidente do Banco Central, ele já ajudou a criar o Plano Real, então o cara é um nome legal mesmo, mas o Haddad é aquele nome que eu não gosto, né? Ele é um retrocesso no meu entendimento. Já até mostrei aqui como o estudo dele é soviético, socialismo, né? É óbvio, ele não é mais esse cara, isso aqui também é formação acadêmica, não quer dizer que ele seja isso, eu não estou falando que ele é comunista, nada disso, não. Mas cara, a mentalidade dele não é muito adequada aqui para o capitalismo que a gente gosta aí, pró-empresa, liberalismo e tudo mais. Então, para mim é um nome terrível, tá? Mas, né? Quem sabe aí terrível com bom de alguma coisa. Se fosse Pércio Arida mais Meirelles, eu estaria aqui soltando fogos na rua comemorando que seriam 2 baita de nomes, né? Daria para ficar otimista. Aqui é um nome bom e um nome muito ruim. E por fim, a gente tem dados da inflação, seguindo dados positivos que vínhamos tendo durante a semana nos Estados Unidos. Agora o Brasil divulga o índice de inflação levemente positivo. Era esperado 0,56 no IPCA parcial aqui de novembro e veio 0,53. Então é positivo. No anual, então, estamos atualizados aqui em 6,17 agora, tá? Era esperado, então, 6,21, né? Então a gente vê aqui vinha realmente a inflação caindo bastante, ficou negativo, veio positivando e o perigo aqui é isso aqui voltar a subir, vinha aquele caos todo, empresas aí com dificuldade de repassar margem e tudo mais, né? O fato é que, por enquanto, segue aí ficando controlado, né? Anualmente a gente vê aqui, ó, inflação, na verdade, está caindo, né? Vamos ver se ela se mantém pelo menos aqui, né? E dando uma olhada nos itens 1 a 1, o mais importante que eu considero aqui para o brasileiro, principalmente para os mais pobres, é alimentação e bebidas, né? Aumentou de 0,21 para 0,54. Tivemos outros itens aumentando, habitação aumentou 0,2, itens de residência aumentou bastante, vestuário já está alto, aumentou mais um pouquinho. Transportes foi até um pouco surpreendente, aumentou aqui de menos 0,64 para 0,99 e a Petrobras não tem aumentado o combustível, a gente já vai ver isso. Então assim, tem que ficar de olho nisso aqui. Saúdes e cuidados aumentou também um pouco, 0,11, né? Despesas pessoais deu uma quedinha. Educação deu uma quedinha, né? Uma desaceleração, na verdade. E a comunicação deu uma aumentadinha aqui, tá? Então a gente vê aqui o índice de combustível, aqui, o preço do combustível. O etanol foi um dos vilãozinhos aqui, né? Ele tá junto aí na composição da gasolina e ele deu uma aumentadinha um pouco maior, mas mesmo assim, a gasolina por si só também não era para ter aumentado assim nessa proporção. A gente vê aqui o preço da gasolina dando essa aumentadinha, a Petrobras não está aumentando esses valores, né? E aqui está o preço do diesel que ficou mais tranquilo. Então, como a gente pode ver, a gasolina aumentou em média de 0,6 aqui em novembro, enquanto o litro do etanol aumentou 1,32. Então sim, o etanol aumentou mais, né? 7ª alta seguida, mas né, a gasolina não deveria ter aumentado tanto assim no meu entendimento. Não se esquece de deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Um abraço, até o próximo. Valeu!